Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos, meditarmos no livro do Rick Warren, A Vida com Propósito. Nós estamos no capítulo 25, olha que glória, hein? Estamos quase que terminando. E é uma bênção para você meditar, um livro também de cabeceira. Aqui está um compêndio assim, bem assim, esquematizado de toda a nossa vida cristã. Muito bom. Queridos, eu falei semana passada sobre transformados pela verdade, que Deus fez você e eu para conhecermos a verdade sobre Deus e sobre mim, não é verdade? Não é sobre os outros, não. A verdade que liberta, a verdade que transforma, não é? Então, nós temos que conhecer a verdade, não a verdade relativa à minha, nem a dos outros, mas a verdade de Deus que está na palavra de Deus. Hoje nós vamos ver alguma coisa assim que muitos não entendem. Transformado pela provação. Olha só, pela aprovação somos transformados. Como assim? Muitos são destruídos porque não aceitam correção. Olha só, não é? Quando nós nos colocamos numa posição rebelde, nós somos destruídos. Mas quando nós entendemos por que estamos passando aquilo, Deus nos revela por quê. Aí nós somos transformados para sermos como Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar, meus queridos. Amém? Senhor, nós sabemos, Senhor, que todas as coisas, nós queremos saber, porque muitas vezes não entendemos, mas sabemos o versículo que tudo coopera para o nosso bem, mas não queremos saber teoricamente, Senhor. Queremos que o sangue de Jesus, Senhor, venha nos transformar, abrir o nosso entendimento, para entendermos, Senhor, que a aprovação, Senhor, é que nos transforma e nos faz mais semelhante a Jesus. Senhor, abençoa cada um que está em casa. O Senhor abençoe com toda a sorte de bênçãos espirituais sobre a sua descendência, sobre seus filhos, os filhos dos seus filhos. O sangue de Jesus esteja nos umbrais de cada casa, guardando, abençoando, livrando, transformando. Senhor, venha nos transformar com a tua verdade e transformar-nos também com a aprovação e toda a tribulação que muitas vezes nos sobrevém. Senhor, Jesus também teve isso, então ensina-nos, Senhor, a entender a tua vontade, que é perfeita e agradável, em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe, nos santifique e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha que interessante. No 2 Coríntios 4,17, diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então, a glória que Deus vai derramar sobre nós, tudo que nós passamos é muito leve e momentâneo, passa rápido do que comparado ao grande peso de glória que o Senhor está para derramar sobre nós. 2 Coríntios 4:17. E diz assim: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Madame Guyon. Ela diz que o fogo do sofrimento produz o ouro da santidade. Verdade. Pedro fala também, né? O ouro quando vai assim esquentando com a provação, nossa vida, não é verdade? O que que acontece? Ele vai ficando mais valioso, mais puro, mais santo. Então Deus tem um propósito em cada problema. Isso aí que é muitas vezes grego, não é? Deus tem um propósito em cada problema. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu soube que eu tinha 18 anos. Eu soube pelo médico que eu não ia poder ter filhos. Aí me vieram algumas setas na mente. Ah, tá vendo? Fulano, algumas mulheres, né?
Ah, tá vendo? Fulano não serve a Deus e ela tem bebê até tomando anticoncepcional, até evitando tudo, ela engravida. Você que serve a Deus não pode ter filhos. Aí quando me veio essa seta, eu fiz o sangue de Jesus na minha mente. Aí eu fui orar e falei, Senhor, por que eu nasci assim? Aí o Senhor falou assim, porque todas as gravidezes são normais. Para você não vai ser uma visitação do meu espírito no teu ventre. Eu fiquei muito impressionada. E tinha legalidade de eu não estar grávida por muitas coisas que haviam acontecido em minha casa. Satanás tinha direito legal de prender o meu ventre. Só que tudo isso contribuiu, veja bem, para a glória de Deus. Tudo isso contribuiu para a glória de Deus. Então, quando eu engravidei, eu agradecia tanto a Deus, tanto, tanto, porque era um movimento da vida primeiro no meu coração, quando eu recebi Cristo, depois no meu ventre, porque eu sabia que aquilo ali era manifestação de um milagre de Deus. Então, queridos, olha só, Deus tem um propósito para cada problema. Quando você descobre, você fica muito bem, você fica ótimo, ótima, para a glória de Deus. E olha só, Deus usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter, não é? Então, caráter é cara sem máscara. A personalidade nós podemos mascarar, o caráter não. E eu queria ler um versículo com vocês que está em Hebreus capítulo 12, vou mostrar aqui para vocês, Hebreus capítulo 12, diz assim, Hebreus capítulo 12. Diz assim, que fala sobre a disciplina do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama. Nossos pais nos corrigiam, versículo 10. Nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Então é interessante, olha só, ele usa todas as circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Ele utiliza das mais, assim, às vezes, das mais impensadas coisas que acontecem conosco para transformar em bênção e desenvolver o nosso caráter. Muitas vezes não entendemos, mas aquilo ali vai ser transformado para o meu bem, para que eu seja parecida com Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, aqui está dizendo, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser de alegria, mas de tristeza. Entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Então, olha que interessante. Deus nos disciplina a fim de sermos participantes de sua santidade. Então, quando, quando eu entendi, estou entendendo ainda, porque até chegar lá, Deus vai me ensinar muitas coisas, glória a Deus, e a você também. Olha só, então, quando Deus está perto de um coração quebrantado, porque quando vem essas coisas sobre nós, em Deuteronômio 8, versículo 1 e 2, assim, quando eu vos humilhei e padecer necessidade, porque olha só, o coração que procura Deus é quando ele está necessitado. Até eu estou vendo isso no Queremos Ver a Jesus, e que se você não está necessitado, se você se acha que na força do seu braço você faz e desfaz, consegue tudo, você nunca vai ver a Deus. Então aqui diz que o Johnny Erickson, ele fala assim, quando a vida é um mar de rosas, podemos passar um tempo adquirindo conhecimentos
sobre Jesus, imitando, citando, falando sobre Jesus, mas somente ao sofrer que conheceremos Jesus. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Então, aqui ele cita José, não é verdade? Por que José foi preso injustamente, se ele não coabitou com a mulher? Por que, se Deus o amava, fazia isso? Muitos questionamentos que muitos fazem. Então, foi por causa dos meus irmãos. O José podia falar, meus irmãos me jogaram para cá, eles tinham ciúme de mim, tinham raiva. Olha que interessante, quando encontra os irmãos, ele falou, não foram vocês que me puseram naquela caravana de ismaelitas para eu ser vendido. Deus, na sua soberania, permitiu, porque Deus queria que eu viesse para o Egito e ser governador do Egito e suprir a necessidade da comida na terra que padecia de fome. Olha só, ele conseguiu ver no final por que ele passou por tantas coisas. E na hora, por isso que fala que na hora a disciplina de Deus, que Deus permite algumas coisas conosco, é que na hora parece assim que a gente é injustiçado, coitadinho, e Deus não tem injustiça. Então a gente começa a arranjar culpados, né, para o nosso desespero, as nossas aflições, quando na verdade Deus está nos disciplinando. Então, até no final aqui, eu achei interessante a pergunta que fala no final, ele fala assim: por que eu? Por que está acontecendo isso comigo? Ou eu deveria perguntar: o que o Senhor quer que eu aprenda que ainda não aprendi? O que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso? O que o Senhor quer que eu aprenda? É interessante que depois que você passa a tribulação, você já não é mais a mesma. Você está muito melhor que antes e você confia muito mais em Deus do que antes. Então, ele fala aqui também dos amigos de Daniel, que até o meu esposo está dando, não é? As quintas-feiras. Por que eles foram lançados? Por quê? Olha, o próprio rei creu no Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se dobrou, se rendeu. Olha que coisa gloriosa. Depois, alguns poderiam falar, tá vendo? Se eles falavam mesmo, né? Se eles criam em Deus, agora o Deus dele que salve. E salvam mesmo. Mas os três falam assim, se Deus quiser me salvar, ele pode fazê-lo. Mas se não quiser, ele continua sendo Deus. Uma fé, olha que glória. Então é no momento das grandes tribulações é que nós vemos o que está no nosso coração. Quando nós passamos a nossa fé em exercício só ocorre quando estamos passando necessidade, não é? Jesus, quando estava em aflição, ele cantou um hino. Quando estavam precisando do pão e do peixe, que tinham só alguns peixes e alguns pães, ele agradeceu e logo multiplicou, né? Multiplicou e sobejou o pão e o peixe. Então, queridos, todas as coisas cooperam para o bem. Você crendo ou não, isso é extremamente verdade. E aqui está dizendo mais as verdadeiras adorações que nós fazemos a Deus são todos em momentos de aflição. Todos. Os maiores milagres foram vistos no deserto, não é? Quando o povo estava ali e viu a manifestação do poder de Deus, não é verdade? Então, e Deus quer, olha só, Ele quer que você precise dele. Então, às vezes ele permite que ele quer que nós vejamos isso. E o que eu preciso é dele. Então, quando eu começo a perder algumas coisas que eu coloco a minha confiança, eu fico sem chão. Por quê? Porque Deus quer que você perceba que tudo que você precisa é só dele. E ele é o único que pode suprir você para sempre, não são coisas ou aquilo que eu tenho minha confiança, não é? Então, às vezes ele faz
a gente assim passar por algumas perdas que são ganhos, né? Que são ganhos mesmo. Apesar de que na hora eu penso que estou perdendo, mas eu estou ganhando. Porque eu estou ganhando conhecer a Deus. Aleluia. E nós vamos ver aqui que Deus, que Deus quer que você, tudo que acontece com você tem um significado. E nós vamos ler em Romanos 8, 28, esse versículo, ele é bem assim, incompreensível, indecifrável para muitos de nós. Eu também confesso que muitas vezes não entendia. Entendia teoricamente, intelectualmente, mas não entendia o que está aqui. Nós vamos ler o versículo, amém? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então diz assim: aqui está parafraseado no livro, eu vou ler para vocês. Sabemos que Deus age em todas as coisas, de modo que tudo trabalha em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito, pois Deus conhecia de antemão as pessoas que escolheu para se tornarem iguais ao seu Filho. Olha só que privilégio! Tudo isso cooperando para me tornar como Jesus, não é verdade? E ele conhecia de antemão, e o propósito dele era me tornar semelhante a Jesus. Ai, muita glória. E olha só, é tão interessante que é muito gostoso nós comermos um bolo. E eu estava, aqui o livro estava refletindo sobre isso, que o bolo, ele leva vários ingredientes. Quem é que não gosta de um bolinho, né? À tarde, comer com um cafezinho ou de manhã. Olha só, o bolo, os ingredientes são ovos crus, é o açúcar, a farinha, né, o fermento. E se eu pegar esses ingredientes e comer cada um separadamente, vai ser de um gosto terrível. Mas se eu misturá-los e colocá-los no forno, tudo aquilo que foi dito na receita vai se transformar num alimento maravilhoso. Nós vamos amar comer um bolinho à tarde, de chocolate ou de qualquer sabor que vocês gostem. Mas olha que interessante. Então, quando nós vemos, até no filme A Cabana também, quando fala do Espírito Santo, ele mostra para o rapaz que tinha perdido a filha, ele mostrou a colcha por baixo. Ele falou: olha assim, ó, olha só, por baixo, como é tudo. ah, Parece que vai ficar num trabalho feio, tudo desorganizado. Aí do jardim, né? Quando ele olha por cima, e mesmo uma coxa também de retalho, é assim. Quando você olhou por cima, as plantas estavam todas no lugar. Então, é a mesma coisa do bolo. Comendo separadamente, parece que ele não tem gosto nem sabor, parece que é coisa ruim. Mas quando misturados, quando eu sei o propósito de tudo aquilo, vai se transformar num bolo delicioso e num jardim perfeitamente organizado, porque Deus, ele é perfeito. E tudo que acontece na nossa vida que às vezes nos desestrutura, nos faz assim perder o chão, nós buscando a Deus, nós vamos entender o propósito que Ele tinha, é, aquilo ia fazer aqui dentro para me tornar mais semelhante a Jesus, para me trazer mais santidade, para eu parar de destruir muitas coisas na minha vida, não é verdade? Então, olha que interessante. Eu amei essa parte, né? Deus está fazendo o melhor para nós, treinando-nos para viver o melhor de sua santidade. Lembre-se de que o plano de Deus é bom, o propósito dele é bom. Então, olha só, é, se você olha para o mundo, você fica aflito, mas se você olha para Cristo, você vai entender todo o plano que Deus tem para a sua vida. Se você buscá-lo, você vai entender.
E nós vamos ver que, se você olhar para Cristo, o seu sofrimento será muito rápido, né? Há pessoas que são rebeldes, né? Às vezes, e eu todas as vezes que fui, sofri muito, porque não entendia o propósito daquele momento, porque é um momento, passa. Então, cada vez que eu passo esse momento, eu sou transformada de glória em glória e sou semelhante a Ele. Olha só que interessante. Exulte e agradeça em todas as circunstâncias, e não por todas as circunstâncias. Qual a diferença da preposição em e por todas? É, eu não agradeci por nascer estéril, mas eu agradeci porque aquele momento que eu estava sabendo que eu era estéril, fez-me buscar a Deus. Então, eu agradeci pela circunstância daquele momento. Então, por exemplo, eu não vou agradecer porque eu não tenho alimento, eu vou agradecer porque aquela circunstância está me fazendo mais parecida com Cristo, porque Deus sabe, Ele quer ver minha reação diante daquela prova, se eu vou confiar nele, se eu vou buscá-lo e se eu vou ter convicção que Ele é poderoso para resolver o meu problema. Porque como desde o Éden Satanás disse que eu era Deus, eu eu vou lá e resolvo, comigo não tem problema, eu resolvo tudo. Quando nós nos surpreendemos com alguma coisa que não conseguimos resolver, aí a gente vê que não é Deus. E aí que desmorona, né, toda assim a nossa vida, quando a gente vai perdendo coisas que a gente tinha certeza que nos sustentavam. E aí que única coisa que nos resta é o Senhor. E quando nós buscamos, a gente vai perceber que a única coisa que precisávamos era dele mesmo. Glória a Deus, não é? Então aqui fala assim que os problemas que nos afligem sempre é para o cumprimento dos propósitos de Deus de trazer santidade na Rose, santidade em você. Todos os problemas que eu tive na minha vida, Deus não estava alheio nem diferente. Todos aqueles problemas era para trazer o propósito dele na minha vida, que era é, a, a santidade, para cumprir o propósito da santidade dele em mim e ser semelhante ao seu filho Jesus. Então, alegrem-se sempre no Senhor. Ah, não alegrem-se nos sofrimentos, não é? Nós vamos nos alegrar sempre no Senhor, porque nós sabemos que aquele sofrimento vai me trazer santidade. Aquela provação vai me trazer santidade, arrependimento, correção, vai me transformar de glória em glória, em nome de Jesus. Então, recuse-se a desistir. Há muitos que param no meio do caminho e desistem. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Porque não entende. A maior dificuldade do cristão é entender por que está passando aquilo. Ou ele se faz de coitadinho, que não merecia, quanta injustiça fizeram com ele, ou ele desiste, não é? Então, olha só, na verdade, quando eu entendo o propósito de Deus de transformação da minha vida e que só dessa maneira eu ia ser transformada e trazida à presença de Deus, porque a santidade, Deus é um Deus santo. Eu preciso buscar a santidade para chegar à presença dele, não é? Não é de qualquer jeito. O Senhor quer que eu tenha santidade e através do sangue de Cristo. Então, olha só, e a construção de um caráter, ele é lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, invalidamos o processo, né? Então, por exemplo, eu tenho meus pais, vamos supor,
eu tive muitas dificuldades com meus pais. Aí o Senhor quer trabalhar na minha vida, Deus me deu especificamente o jeito dos meus pais para trabalhar e lapidar no meu caráter. Se eu não tivesse os pais que eu tive, eu ia buscar o Senhor como eu fui. Não é? Eu tinha fome e sede de Deus, eu tinha necessidade de Deus. Mas por quê? Por causa do lar que eu tive. Meus pais tiveram qualidades, tudo, mas tinha algumas coisas que eu sofria. Então, esse sofrimento, quem que eu ia buscar a cura? No Senhor. Então, olha só, todas as coisas cooperam, até o tipo de pai e mãe que você teve. Então, eu poderia falar assim, eu não sou obrigada assim, a ficar com meus pais, nem suportar algumas coisas dele, eu vou embora, vou adotar outra família. Então, há muitos que desistem do desígnio que Deus tem. Então, o que Deus queria? Que eu orasse pelos meus pais e que eles fossem salvos pelo poder de Deus. E foram. Glória a Deus, que você buscando a Deus, como as coisas não vão ser transformadas. Eu podia ter desistido de tudo, mas eu busquei, não é verdade? Então, muitas vezes nós desistimos de passar aquilo que Deus pretende conosco, não é? Nós desistimos e descambamos ou em vícios ou fugimos. O Jonas também fugiu, não é, do propósito que Deus tinha e Deus o trouxe de volta. Olha só, desistimos do propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, nós vamos ver que nós vamos. Tudo que Deus faz é para que eu seja abençoado e chegue perto dele. Então, queridos, olha só, o plano de Deus, ele é bom, não é? Eu preciso lembrar que Deus é bom e que todo sofrimento tem um propósito. Tudo aquilo que Deus faz é porque Deus é para o nosso bem e daqueles que o amam e são chamados de acordo com o propósito dele de sermos semelhantes a seu filho. Eu sei que já passei muitas coisas e entendo que Deus está no controle. Um tempo desses aí eu tive uma queda, eu sabia também que Deus tinha um propósito e teve. Então, todas as coisas cooperam. Muitas vezes a gente fala, mas todas as coisas, até meu filho, mas mãe, porque o Valtinho quis me levantar, né, meu filho, e ele é forte, eu falei, Valtinho, me deixa aqui, que eu vi que quebrou meu fêmur, né? Aí veio o SAMU me pegar. Aí o Valtinho falou, eu falei, Valtinho, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tinha um propósito para mim. E quando você entende essa confiança que Deus tem um propósito, você fica em paz. E você logo sai disso. E você vai ver que a santidade de Jesus veio sobre você, que você se torna mais forte em Deus, que você entende mais, que você ama mais Jesus, que você fica mais apaixonada por Ele e que você vê que Ele não tem injustiça e que Ele cobre as nossas injustiças e cobre as nossas vergonhas e nos disciplina porque nos ama e traz o caráter de Cristo dentro de nós. Então, queridos, eu amei, eu sou transformada de glória em glória através da aprovação, porque a aprovação me traz experiência com Deus, me traz perseverança. Lá em Romanos 5, 3 a 5 fala sobre isso. E traz principalmente o caráter de Jesus, que é o que eu preciso e é o que você precisa. Queridos, eu quero o sangue de Jesus para abrir nosso entendimento para aprovação. Não reclame, né? Não desmaies quando pelo Senhor você é corrigido e disciplinado, porque Deus corrige a quem ama, né? E Ele corrige o filho. Você não é bastardo, você é filho. Então, Deus corrige. Deus abençoe, quero o sangue de Cristo trazendo essa revelação, trazendo o perdão de Deus por muitas vezes que reclamamos e nos fazemos de vítimas diante de dias de provação, que o Senhor Jesus venha nos perdoar e que o Senhor Jesus venha abrir nossa mente
para o propósito que Ele tem sobre a provação que Deus permite, mas quando nós buscamos, nós saímos muito rápido, buscamos a presença dEle, nós saímos muito rápido e entendemos por quê. Que seja revelado Romanos 8, 28, 29 na nossa mente, em nome de Jesus. Amo vocês, Deus ama vocês, Deus nos guarde. Beijos.